Muito bom dia, boa tarde, boa noite, senhoras e senhores que nos ouvem no podcast Quartas Ambientais, videocast Quartas Ambientais da União Brasileira da Advocacia Ambiental, no YouTube ou no Spotify. Estamos em mais uma edição aqui e novamente falando de um assunto que está dando continuidade à edição anterior do podcast, que é tratar um pouco dos embargos ambientais, e aí dentro de uma linha do devido processo legal, em alguns casos concretos que nossos associados estão enfrentando nas suas casas, nas suas propriedades, nos seus empreendimentos, diretamente afetados por ações de fiscalização dos órgãos ambientais competentes. Eu sou Alexandre Burman, presidente da União Brasileira da Advocacia Ambiental, e estou aqui em mais uma oportunidade para a gente debater temas importantes que estão aí no dia a dia da advocacia ambiental, e novamente com a minha parceira dos debates aqui nas Quartas Ambientais, a Cris Jacur, que é a secretária nacional da União Brasileira da Advocacia Ambiental, e também nessa oportunidade, quem vai trazer essa experiência prática dos embargos ambientais e dos processos que estão acontecendo lá em Belém do Pará, ou no estado do Pará como um todo, é a Niceliene Teixeira Cavalcante, advogada que atua em todo o estado do Pará, é pós-graduada em Direito Ambiental e Minerário pela PUC de Minas Gerais e presidente da Comissão de Meio Ambiente da OAB de Marabá. E né, sua principal qualificação, que é associada da nossa União Brasileira da Advocacia Ambiental. Né, Niceliene, seja muito bem-vinda. O espaço é todo teu hoje para ti contar um pouquinho dos seus casos aí que vem enfrentando nessas demandas com os órgãos ambientais, nos processos administrativos, especialmente do IBAMA. Tudo bem? Ótimo, tudo bom, Alexandre? Cris, é uma honra estar aqui com vocês, compartilhando de uma vivência, né, da profissão, que são aí 19 anos atuando na advocacia ambiental na região do estado do Pará, mais concentrada ali na região de sul e sudeste do Pará. E, assim, a gente tem algumas experiências, né, relacionadas ao tema, que é embargos de áreas, e agora uma mais recente, que de certa forma agitou muito a região, principalmente do sul e sudeste do Pará, no caso da minha atuação, que foram os embargos gerais do banco, que a gente vai estar conversando aí ao longo Isso. da nossa conversa, né? Isso. Então, assim, direto ao ponto, né? É uma característica, e a gente falou um pouco disso no nosso podcast passado, né? O embargo, que é uma sanção que sempre existiu na legislação ambiental, na lei de crimes ambientais, na parte administrativa, no decreto 3179, no decreto 6514, ele sempre foi incorporado como sanção, mas ele é um aspecto, né, um termo acessório do auto de infração, e as pessoas não tinham tanta, digamos assim, não era dada a devida importância porque ele não tinha um efeito prático em relação a às áreas que estavam sendo embargadas, atividades que estavam sendo embargadas. Isso mudou recentemente em razão de que o cadastro dos embargos está sendo utilizado pelas instituições financeiras para avaliar o risco de concessão de financiamentos, né, de subsídios para novos empreendimentos, para novas atividades produtivas, e isso está restringindo o crédito dos empreendedores, dos produtores rurais, né, das pessoas que estão envolvidas em processos. E aí esse embargo tomou, digamos assim, uma relevância significativa e por conta de todo esse momento que o nosso país vive, né, e a necessidade de ampliação da fiscalização, o reforço da fiscalização, a necessidade de criar um ambiente positivo em razão da COP30 que será realizada aí no Pará, o IBAMA fez uma alteração, ou a legislação, o executivo fez uma alteração no decreto mais recente,
permitindo que embargos fossem realizados em conjuntos de polígonos, né, em mais de uma área, de uma única vez, de certa forma direcionando ou alterando um posicionamento que a legislação tinha de embargos serem individuais. E a partir disso, que a gente tinha uma perspectiva, apesar disso ser ter uma ideia de uma perspectiva de fazer individualização dos embargos, né? Ainda que seja em conjunto, de repente o cara tem na sua propriedade 3 áreas afetadas, esse embargo poderia enquadrar essas 3 áreas na pessoa de um infrator, do mesmo infrator. Mas, na prática, isso ocorreu de uma forma diferente, né? O órgão ambiental acabou jogando dentro do mesmo termo de embargo diversas propriedades e, o que é pior, sem a identificação dos proprietários. Conta um pouquinho aí do que tu viste, o que está acontecendo aí na prática, dentro dessa atuação, especialmente do IBAMA no estado do Pará em relação a essas propriedades embargadas. Tá ótimo. Burma, é só um parênteses, né? Quando o embargo ele é lançado, principalmente esse embargo de áreas, né, embargo de atividade, ele, num primeiro momento, a gente recebia esse embargo e não sabia o que fazer, porque ele não tinha um critério. O que eu faço para... Tanto que ele era tratado como uma medida de expropriação nas defesas pelos advogados. Lá em 2006, quando vem a Edição Normativa 1 do MMA, ele então traz ali a lista de áreas embargadas, traz a previsão de que quem cria ou produz na área embargada, ele vai perder a carga, ele iria ser também autuado. Então, em 2006, 2007, a gente consegue, então, começar a dar corpo a essa sanção administrativa de embargo, e até naquele tempo ela era tratada como sanção, e depois ela vai, então, receber também a nomenclatura de medida, que chega a ser um pouco, assim, mais, acho que para fins formais, né, que o IBAMA traz essa alteração de nomenclatura. O fato é que, ao longo dessa história, então, a partir de 2006, nós começamos a ter algumas restrições. Os proprietários começaram a ter restrições quando eles iam vender o gado, basicamente, ou quando iriam acessar a linha de crédito. Isso dependendo do tamanho de barco. Até o ano passado, o imóvel que tinha até 5%, ele ainda conseguia acessar uma linha de crédito, um insumo, ou ele ainda conseguia vender o gado. O que ocorreu? Com a intensificação da gestão, né, com relação à política ambiental na Amazônia, o Banco Central foi também editando normas, né, e causando restrições ainda maiores. Então, hoje a gente tem situações de imóveis que eles estão com sobreposição de 0,08 hectares sobre esse imóvel deles de embargo, às vezes 0,01% de embargo sobre o imóvel, e ele já fica com toda a atividade dele paralisada. Tem situações que é só um ponto de coordenada, ela não tem um polígono desenhado, ela não tem uma área definida, e esse produtor rural, ele já fica sem poder vender o gado, sem poder vender a soja, sem poder acessar uma linha de crédito, toda a atividade fica inviabilizada. Então, o que aconteceu com esse embargo geral, que nós tivemos o primeiro edital no estado do Pará, publicado ali dia 28 de abril, né? Foram lançados, eu vou me restringir ao município de São Félix do Xingu, que é onde eu fiz a minha maior atuação. Foram 672 imóveis relacionados em um único processo administrativo. 672 interessados acessando a um único processo, e todos eles estavam sendo relacionados a um termo de embargo unicamente. E quando foi publicado esse edital de áreas embargadas, relacionando 672 propriedades, esse embargo ele remetia essas pessoas a um único processo, dizendo que lá teriam todas as informações. O problema maior foi que, quando a gente ia para o processo,
não tinha área delimitada, os 672 imóveis estavam atrelados a 28 hectares de área embargada. Então, essas pessoas que tiveram o nome divulgado em um edital, vinculando ele a um termo de embargo, ele se viu, de imediato, impossibilitado de acessar a linha de crédito, impossibilitado de vender o gado e sem saber o motivo, porque a gente olhava a propriedade e não tinha embargo nenhum. Eles nos remeteram, eles, que eu falo, o IBAMA remetia o interessado a um shape no sistema que é o Siscom, né, onde a gente tem acesso às áreas de embargo, não tinha informação. Haviam 32 páginas em um processo listando coordenadas, e o que restou foi o corpo técnico plotar todas essas coordenadas e tentar identificar quais seriam os polígonos envolvidos no embargão de São Félix do Xingu. E lá, então, muitas das propriedades que estavam lançadas no edital de embargo sequer tinham essa sobreposição de embargo. Então, com o passar do mês, o IBAMA foi atualizando a base dele e, sem muitas explicações, fazendo referência a uma nota técnica do processo e a algumas decisões judiciais que foram concedidas ao longo do mês de maio, ele tira, então, das 672 propriedades, elas se resumem a 151. E essas 151 propriedades relacionadas ao mesmo processo administrativo, ao mesmo termo de embargo, e o processo virou um tumulto, porque, pensam, 672 interessados apresentando defesa administrativa, com documentos, inclusive, sigilosos, porque lá tinha contrato de compra e venda de imóvel rural, documentos da propriedade, de regularidade, todos eram protocolados dentro do mesmo processo administrativo. Então, o procedimento adotado pelo IBAMA, ele foi bastante atropelado, primeiro, por ele relacionar várias propriedades em um único processo, não ser claro, não ser transparente quanto a essas coordenadas, da mesma forma que ele não foi transparente quando ele tirou as pessoas. Então, clientes meus que estavam na lista e de repente saem da lista, ligavam para mim: doutor, eu faço o que agora? Porque, assim, eu estou embargado ou não estou embargado? Porque eu simplesmente saí do edital, né? E aí, o que eu, na minha atuação junto com a minha equipe, verificamos que o procedimento do IBAMA adotado, ele não tinha explicação razoável para isso. Os polígonos de áreas envolvidos nesse embargão geral são de supressões, alteração da vegetação, fogo que entrou, referente aos anos de 2022 para cá. Muitas dessas propriedades já estavam com toda a regularização dela completa. São imóveis que já aderiram ao PRA, que já tem CAR, tem LAR, tem PRA. Então, não houve um critério de identificar se aquelas pessoas estavam regular ou não, de notificá-las previamente para apresentar a documentação. Muitos dos imóveis licenciados por órgãos estaduais ou órgão ambiental do município. E o detalhe maior, esse embargo geral ou embargo remoto, embora tenha tido a alteração do decreto em 2024, que insere o artigo 16A, que prevê o embargo geral, nós já temos na normativa do IBAMA a edição normativa 15 de 2023, que ela já tratava do embargo remoto, que poderia alcançar um município ou mais de um município, poderia alcançar um embargo geral. Essa normativa ela é direcionada para a região da Amazônia e também para as terras indígenas, aonde fossem identificados polígonos de PRODES. Qual o detalhe? Na instituição normativa 15, lá no artigo 12, ela diz que aquela área em que for possível a identificação, ou seja, eu consigo identificar o CAR, eu consigo identificar o interessado, ela deveria ser automaticamente excluída da poligonal do embargo geral, do embargo remoto. Está lá, artigo 12 da IN 15 de 2023 do IBAMA.
Quando há alteração no decreto 6.514, e inclui o artigo 16A, ele só traz a previsão da medida administrativa de embargo geral. Ele não disciplina como que ele é aplicado. Então, se ele não disciplina como ele é aplicado, o procedimento do embargo geral, ele vai seguir o da Instituição Normativa 8, ele vai seguir o que está previsto no decreto 6.514 e o que está previsto na IN 15. Os embargos, o embargo geral de São Félix do Xingu, todos os imóveis que foram inseridos nesse único termo de embargo e nesse único processo estão identificados. Se você pegar o edital do embargo de São Félix, do embargo de Altamira e dos outros municípios relacionados, lá vai ter o carro da propriedade, o CPF do proprietário e, com certeza, o IBAMA tem o endereço desse proprietário. Então, o embargo geral que foi feito no estado do Pará, a toque de caixa, ele contraria a própria normativa que regulamenta o embargo remoto. Porque a própria normativa diz que quando houver possibilidade de identificação do interessado do imóvel, vai ser feita a notificação por edital e o termo vai ser individualizado. Então, diante desse cenário, no meu caso prático, foi um mandado de segurança que eu impetrei na subseção de Belém, na seção judiciária de Belém, a priori, a minha ação seria referente a um grupo familiar de 5 pessoas que tinham seus imóveis alcançados pelo edital. Todos os processos, todos os imóveis, com licença atividade rural vigente, com CAR, com PRA, com LAR, cumprindo o PRA, cumprindo as obrigações assumidas no Bojo do Prada. Então, eles eram aquele interessado que não deveria estar naquela lista de forma alguma, porque a poligonal que o IBAMA havia identificado já estava sendo objeto de Prada perante o órgão ambiental estadual, perante o órgão ambiental licenciador. Quando eu vou trabalhar a minuta do mandado de segurança, eu me deparo com tantas violações a direitos fundamentais, à lei do processo administrativo federal, as próprias normativas do IBAMA, que regulam a medida de embargo e a sanção administrativa, que no final de tudo, senão aqui é caso de cancelamento do termo de embargo. Então, o nosso pedido principal no mandado de segurança, via liminar, foi que suspendesse o termo de embargo. Quando a gente pede a suspensão do termo de embargo, a decisão, então, em vez de alcançar somente nossos 5 clientes, somente os impetrantes, ela teve um efeito para todo o município. Então, a decisão judicial, ela determinou, foi concedida, e assim, muito bonita a decisão, porque é uma decisão que realmente verificou a questão do devido processo legal, uma decisão que dá vontade, assim, dá um prazer de você ver, olha, realmente aqui está sendo respeitado o processo legal. Foi que ele entendeu a essência da discussão, porque em nenhum momento a nossa discussão não pode embargar. O embargo não deve, o infrator tem que estar ileso, o desmatamento... Não, não é isso. IBAMA embarga, mas embarga como tem que ser feito. Vamos respeitar o devido processo legal. Vamos respeitar o direito à informação das pessoas, elas saberem do que elas estão sendo acusadas. Que nem isso tinha, né? Até mesmo a lei de proteção de dados foi violada no momento que ele joga no único processo 672 interessados para se defender dentro desse processo. Ainda que, num determinado momento, ele vá tirar essa peça do processo principal para abrir um processo individual, já foi exposto ali. É um processo público, todo mundo pedindo acesso. Técnicos, advogados, terceiros interessados, todo mundo ali pedindo acesso. Então, foi um procedimento muito atrapalhado, que o judiciário entendeu, concedeu a liminar. Né? Agora, nossa liminar está vigente, ativa, e o IBAMA continua não cumprindo. Nós temos hoje 36 dias que o IBAMA foi intimado para cumprir a liminar, de imediato, para apresentar informações nos autos. Ele não cumpre, ele não apresenta. O juiz já concedeu, já proferiu um novo despacho, determinando o IBAMA que cumpra em 15 dias corridos, sob pena de multa,
e ainda estamos tentando acessar. Aí, qual é o procedimento do IBAMA hoje? Não sei se o UBA e a... Deixa eu, vamos só para te dar uma respirada aí. E vou passar a bola para a Cris também. Eu acho que o grande ponto, né, independente da sequência e do procedimento, que é o que eu comentei no início do IBAMA, está atropelando próprias regras, né, a regra geral, né, que é uma regra do Decreto 6514 com as suas alterações, e também as instruções normativas, que são as deliberações internas, que ele próprio cria justamente para otimizar, para dar funcionalidade à legislação. A gente sabe, né, que nem tudo consegue ser previsto em lei, nem tudo consegue ser previsto em decreto, e isso eventualmente precisa ser ajustado para o procedimento interno para a coisa funcionar. E isso é que é o mais chocante, podemos dizer assim, quando o próprio órgão descumpre o que ele propôs, né? E não só descumpre o que ele propôs, como, de alguma forma, ele banaliza a utilização do edital, né? Porque o edital é para a gente utilizar nos casos de o infrator, o embargado estar em local incerto e não sabido. Isso mostra que uma generalização indevida, né? Que não faz sentido a utilização desse instituto aí tão importante, né, Cris? Sim, sim. Eu acho que a Anslane trouxe, né, para a gente um retrospecto muito interessante, né, de todo esse contexto de lançamento do edital, e a gente, pela narrativa dela, consegue ver assim, muito claramente, à medida que ela ia falando, né, e contando o caso concreto. Uma coisa é a gente estar estudando as normativas do decreto, enfim, estudando o devido processo legal de uma forma teórica. À medida que a Anslane vai contando para a gente como é que foi, eu já estava aqui incomodada. Eu falava, meu Deus, né? Porque realmente, né, só pela narrativa, a gente observa uma série de atropelos e violações, não só. E aí eu acho que vai além do devido processo legal, e a gente dá um passo atrás, que é uma série de violações aos devidos procedimentos administrativos. E aí, eu queria entender. Também do ponto de vista, né, que quando a gente chega no judiciário, eu sei que isso também varia um pouco de cada região do Brasil, né? O judiciário às vezes tem mais familiaridade com as questões, peculiaridades ambientais, outros não. E muitas vezes a gente vai, né, com uma questão material e com uma questão processual. E nesse ponto, me parece que, em relação à medida judicial, a argumentação ela foi, de fato, muito jurídica, né? Muito processual. Sim. Então, como é que foi? Assim, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente como é que foi essa postura do judiciário em relação à visão, ao entendimento da violação do devido processo legal nesse caso. Tá, interessante a tua abordagem, Cris, e a pergunta. E eu vou te dizer por quê. Quando sai quando eu vou preparar o mandado de segurança, a primeira questão do advogado é: quem é a autoridade fatora? Porque o procedimento administrativo, e eu vou te dizer por que eu estou abordando esse tema, porque foi o meu primeiro desafio perante o judiciário. Em tese, quem analisa o termo de embargo é a unidade da fiscalização responsável pela análise do termo de embargo, que, nesse caso, Gerência Executiva de Marabá, porque os imóveis estão sob a jurisdição da Gerência de Marabá. Mas, nesse caso específico, como o termo de embargo ele não tem auto de infração, dentro do processo administrativo há um despacho que ele então, e hoje a competência do IBAMA ela é bem peculiar, né? A gente fica assim, sempre na dúvida por conta da alteração administrativa, quem vai ser o competente para que analisar. Mas nesse processo eles fixam. Quem vai analisar as medidas desse embargo específico será
à divisão de fiscalização do Estado. E ele, então, manda para a divisão de fiscalização da Superintendência de Belém. Logo, ela está vinculada ao SUPES, ao Superintendente do Estado, ele seria a autoridade impetrada, né, a autoridade coatora. Ok. Só que outros colegas também entraram com mandado de segurança, e nós tivemos mandado de segurança em Marabá, na subseção de Marabá, nós tivemos mandado de segurança na subseção de retenção e as liminares sendo concedidas. No meu caso, o juiz pediu que eu emendasse a inicial, para eu justificar se a operação era de Brasília. Ela foi desencadeada em Brasília, ela foi pensada em Brasília. Por que eu estava indicando a seção judiciária do Pará e o superintendente do Estado do Pará? Né? E por que eu estava juntando aquele número de documentos de pessoas que não tinha nada a ver com os impetrantes? Então, lá, eu faço a emenda inicial explicando essa particularidade e, então, fiz também, né, o despacho com o magistrado para explicar, porque era realmente uma matéria muito peculiar e muito atípica, né? O ambiental em si, mesmo o judiciário, estando no estado do Pará, né, no nosso caso, que ajuda muito. Quando eu impetro, por exemplo, eu entro com uma exceção de prescritividade ou um embargo de execução lá em Santa Catarina, discutindo a suspensão de embargo por adesão ao PRA, uma luta, porque ele não vive essa realidade lá, né? Quando eu chego no estado do Pará e eu vou em qualquer subseção ou seção judiciária daqui e falo de PRA, os magistrados já sabem, eles já entendem do tema, os que já estão há um bom tempo. Nesse caso específico, nós ainda tivemos, assim, o nosso MS ainda foi distribuído para um magistrado que assumiu há pouco, ele é do último concurso. E ele ainda se deparou com uma situação dessa bem inusitada, né, de uma matéria muito específica, que é o ambiental. Então, foi muito importante a gente ir lá, explicar para ele, fazer toda a exposição, para que ele entendesse, né, como que funciona o processo administrativo. Se você pegar a inicial, ela é bem detalhada, uma inicial grande, até para que a gente pudesse introduzir o juiz, porque eu poderia ter um magistrado, por exemplo, que não fosse esse que já está direto na subseção, na comarca, né? E aí, por sorte, né, ele entendeu, mesmo sendo recente, entendeu a discussão, porque é uma discussão jurídica, e, assim, terminou alcançando uma decisão exitosa, bonita, pontual, e que foi, assim, foi direto ao ponto. E ambiental é uma matéria bem difícil, né, de ser compreendida para quem, inclusive, está no geral, né? Então, com relação à sua pergunta, Estado do Pará, se eu entro com uma demanda no Estado do Pará, eu vou enfrentar bem menos dificuldade do que quando eu entro com essa demanda na região sul, sudeste, porque não é um tema de lá. Essa é uma particularidade da questão ambiental, né? Ela é muito regionalizada, porque a matéria, por exemplo, que eu vou tratar aqui no meu estado, com certeza é diferente da de Minas, que eu fiz após em Minas, cheguei em Minas e falei, meu Deus, aqui tem um regime próprio de legislação, de jurisprudência e de tudo, né? Então, eu acho que tenha respondido, espero. Sim, e aí só mais uma intervenção aqui, bom, que eu acho que segue também no ponto que a Nilce ia abordar para a gente. Ainda assim, né, com toda essa familiaridade, a gente chega num ponto de uma decisão que compreende a gravidade da questão, compreende, né, a série de violações muito claras ali de procedimentos e devido processo legal e até uma inviabilidade de apresentação de defesa e de análise, né? Como é que você vai analisar recursos de 600 pessoas dentro do mesmo procedimento? Assim, é materialmente impossível, além da violação flagrante. Mas, ainda assim, quando a gente consegue, né, quando vocês conseguem apresentar isso para o tribunal e ele vê com muita familiaridade a decisão, ainda tem as dificuldades do cumprimento dessa decisão.
né? E, nesse meio tempo, ainda continua no limbo da área embargada e de uma série de prejuízos e repercussões, né, em relação ao proprietário. Conseguiu a decisão. E aí, como é que está o cumprimento dessa decisão judicial? É outra batalha? É outra violação de devido processo legal também? Conta um pouquinho para a gente como é que está o segundo tempo. Era bom quando a gente pegava a liminar e estava com o problema resolvido, né? Eu lembro quando eu comecei, eu pegava a decisão e levava no IBAMA na mão para ele cumprir. Tá, hoje nós temos despacho de força executória. E nós estamos a liminar foi concedida dia 6 de junho, hoje são 17 de julho, não foi cumprida até o momento. O IBAMA tem um procedimento agora que ele recebe a demanda do judicial, ele lá abre um processo administrativo, esse processo administrativo é onde vai tramitar entre os setores, só que ele é sigiloso. Esse acesso não é dado a mim, que sou advogado, que sou interessado do processo. Eu não sei o que está acontecendo. A AGU, a PFE, eu não tenho como ir numa unidade dela e ser atendida presencial. É tudo por e-mail. Então, o meu maior desafio primeiro é para quem foi distribuído o cumprimento? Porque eu chego no IBAMA e falo, doutor, estamos aguardando o despacho de força executória. Eu acesso, com muita luta, agora dia 11, nós conseguimos conseguimos obter o número do processo que o nosso documento tramita. Eu vejo a tramitação dele no sistema SEI. Lá tem diversos despachos, diversas certidões e tem uma cota. Então, eu penso, já tem um despacho de força executória. Ele já rodou por 4 setores do IBAMA, do Pará a Brasília. Alguns setores conseguimos contato por telefone. Um diz que já está cuidando, o outro diz que não existe o despacho de força executória. E, assim, continua a violação ao direito de informação. Continua a violação ao devido processo legal. Continua a violação ao direito de resposta, né? À transparência. Então, certo, eu tenho uma liminar, ela está em vigor, o IBAMA passou o prazo dele de 10 dias para apresentar a informação, ele não apresentou as informações nos autos. Ele já perdeu o prazo dele. Já passaram 36 dias, 37 dias, né? Da intimação dele, a última, ele foi intimado dia 6 por diário eletrônico e dia 11 de junho por oficial de justiça, para cumprimento e apresentar informações. Não apresentou as informações, não cumpriu. Dia 11, o magistrado proferiu um novo despacho, reiterando a determinação para que haja um cumprimento. Nós continuamos sem cumprimento e, pasmem, o IBAMA sabe da decisão, porque ele foi intimado, ele foi citado. E ele publicou um novo edital, vinculado a esse tempo de embargo, dia 11, incluindo mais um imóvel, seguindo o mesmo procedimento, violando a Instrução Normativa 15, violando o Decreto 6.514, onde tem lá previsto quais são as situações de notificação por edital, aonde ele diz que o embargo, cada caso vai ter o seu embargo, ele vai ter o seu processo individualizado. Continua tudo igual. São assim, muitos abusos. É pegar a própria legislação e rasgar. Aí o fundamento lá do processo, eu tenho que adotar essa medida porque eu preciso evitar o dano iminente. Lei Complementar 140, artigo 17. Me perdão, porque agora eu vou esquecer, eu não lembro do parágrafo. Mas é lá. Eles se fundamentam lá onde o ente que não tem competência para autuar e para fiscalizar, ele vai assumir essa competência de adotar aquela medida administrativa, e aí por isso a mudança de nomenclatura, né? Ele vai adotar uma medida administrativa cautelar de embargo para cessar aquele dano. Gente, o dano ocorreu em 2023, 2024, 2025. Muitos já estão licenciados. Que dano é esse tão iminente, tão prejudicial, que justifique tamanho atropelo?
a direitos fundamentais, ao devido processo legal, à própria normativa e daí sucessivamente. Essa é a minha maior crítica no procedimento que está sendo adotado esse ano. E aí, assim, tem outras situações que ele coincide com uma decisão lá na DPF, do STF, que autoriza desapropriação de áreas com desmatamento ilegal, com incêndios ilegais, que autoriza a não regularização fundiária. Então, a gente que atua aqui começa a ligar as peças. Será que todo esse alarde ele não está atrelado a um outro objetivo maior? Porque dificulta até a defesa dessas pessoas. Até a defesa. Sim, qual é o critério que vai ser utilizado para dizer que essas pessoas não são responsáveis por aquele dano que ocorreu na propriedade dele? Ano passado, no estado do Pará, vocês acompanharam, o Brasil acompanhou aqueles incêndios que ninguém sabe qual foi a origem. Esse grupo de empretantes mesmo desse caso meu, toda a propriedade deles foi atingida. Foi um terror das pessoas quase, inclusive, terem as suas residências alcançadas pelo fogo. Né? Então, é muito preocupante a medida que o órgão ambiental federal vem adotando na região amazônica. E ela se torna muito mais preocupante quando a gente começa a sair daqui, desse pontinho fechado, e tem uma visão ampla, uma visão geral. Eu não consigo dissociar a decisão da ADPF, que foi, inclusive, dia 28 de abril, o mesmo dia do primeiro edital geral do IBAMA. Né? Então, assim, é uma reflexão que eu tenho. Inclusive, quando saiu o embargo geral, o último, que foi em 2005, dia 5 de maio, quando é publicado o último edital de 2 municípios, o governo do estado ele pede uma audiência pública no governo federal e vai uma comitiva de parlamentares, junto com o governo daqui, conversar com Brasília. Pedir, basicamente, o quê? Não embargue? Não. O que o governo do estado pediu? Façam como sempre fizeram. Um embargo, um processo para cada pessoa. Notifique as pessoas. Ouçam elas. Da forma que está sendo feito, está causando um caos no Estado, inclusive para a própria economia do Estado. O pedido foi muito simples. Com esse pedido que o governo, junto os parlamentares fazem nessa audiência pública, isso vai para a rede social e muitos interessados, afetados, dizem assim, doutora, a gente vai aguardar para ver no que vai dar. Eu, particularmente, tendo essa minha visão um pouquinho mais ampla, falei, gente, não é hora de aguardar. Eu sinto muito essa é a hora de vocês, cada um, se aparecerem e falar, olha, eu estou aqui, a minha propriedade é assim. Porque muitas das propriedades sequer tinham a poligonal do dano e outras já estavam regular. Né? Então, esses são os desafios. E aí, a nossa liminar está sem cumprir até hoje. Essa postura aí do cidadão, é que, na verdade, né, Niceliene, o cidadão, o produtor, o empreendedor, em última análise, ele quer evitar um conflito, né? Não quer entrar com ação judicial, ter que contratar um advogado, se desgastar. Para nós é muito mais simples, comum, né? Nós estarmos, já é o nosso dia a dia da advocacia. Mas eu queria que eu acho importante esse tipo de situação, porque, na verdade, isso para mim, independente de associar com outro tipo de postura, com outras ações, para mim o que mais... isso aí, não é um caso isolado, tá? Isso não acontece só no Pará ou na região amazônica. A utilização do embargo como medida cautelar, e isso mostra também uma dissociação da utilização dessa medida em relação a outros procedimentos, a outras estruturas processuais que legitimam a utilização dessa medida cautelar. Né? Eu tenho utilizado e a gente consegue algumas
em algumas oportunidades, decisões favoráveis, mostrando que a medida cautelar, exatamente isso como tu disse, a medida cautelar, ela se assemelha à medida cautelar, né, ou tem a mesma natureza jurídica que a medida cautelar do processo civil. Então, o que precisa para tu ter uma antecipação de tutela, para ter uma medida cautelar deferida? Tem que ter 2 institutos, né, atendidos, né, tradicionalmente conhecidos pelos advogados, né, que é a fumaça de bom direito e o perigo da demora. Então, tu precisa ter uma condição mínima, né, de verossimilhança dos fatos, mostrar que os fatos efetivamente estão acontecendo e eles aconteceram, né, e muitas vezes existe o acontecimento, existe o desmatamento, existe a conversão do campo nativo, e o segundo é o perigo da demora, que é um objeto da necessidade imediata de tu fazer uma intervenção, porque aquele dano vai ocorrer, está ocorrendo, aconteceu ali a semana passada, 15 dias atrás, 30 dias atrás, alguma coisa nesse sentido. E quando tu mostra, né, tu está dizendo que esse dano, essa intervenção ocorreu, essa imagem de satélite, que muitas vezes não tem intervenção, são intervenções regulares, isso aconteceu em 2024, em 2023, em 2020, né, com prazo tão extenso de diferença, tu não tem como justificar, né, e é importante que a gente ratifique isso, justificar uma medida cautelar sendo deferida sobre essa justificativa de não ocorrência ou de mitigar ou evitar que o dano aconteça. Então, nós temos, né, a gente sempre fala e tem que reforçar, o direito ambiental, ele é uma área especializada, sem dúvida nenhuma, tem sua legislação própria, tem sua independência, tem sua autonomia, mas ele não é uma ilha isolada num oceano jurídico. Ele dialoga com o direito constitucional, ele dialoga com o direito administrativo, ele dialoga com o processo civil. A gente não pode, só sob o argumento, né, um argumento legítimo e correto da proteção ambiental, atropelar os demais princípios que sustentam o nosso sistema normativo. Então, o devido processo legal não pode ser atropelado, né? O processo civil não pode ser atropelado, o processo administrativo não pode ser atropelado, porque ele vai te dar uma resposta imediata num primeiro momento, mas lá no final as consequências serão muito piores, sem dúvida nenhuma, porque e acho que é isso que a gestão ambiental tem que entender, né? Os operadores do direito, independente do lado da questão, é que nesse momento está atendendo a uma demanda do órgão ambiental para determinada situação. E quando atropelar outros direitos? Né? E quando atropelar outras coisas que não estão, no primeiro momento, numa linha, num radar assim, de observação das pessoas? Né? E quando o governo, né, saindo de uma política de Estado, o governo trocar a sua bandeira ideológica e isso ser levado para outros fins. A gente está pensando, né, Cris, dentro de uma linha técnica, né, técnica jurídica, não podemos ser contaminados. Isso que às vezes me frustra, podemos dizer assim, é justamente esse desbordamento. Eu entendo perfeitamente, né, direcionamentos ecológicos, ideológicos, interesses pessoais, né, legítimos, sem dúvida nenhuma, está tudo certo dentro. Agora, a gente precisa separar, né, a atuação pessoal da pessoa, do Alexandre, da Nicilene e da Cris, da atuação profissional, da atuação técnica, né, que a gente precisa ter. Daí, quando eu vejo algumas pessoas assumindo uma postura, trazendo esse comportamento para a sua atividade, né, direcionando algumas situações, isso aí me frustra bastante, né, porque a gente tem que... E acho que, de alguma forma, né, o teu trabalho, Nicilene,
né, que tu faz. Eu li tua petição, eu li toda a ação, a Anicilene teve a gentileza de mandar, né? Eu acho que é uma coisa, foi bastante técnica, bastante qualificada, e para nós, né, tu como associada da UBA, tu como uma representante, advogada, né, num meio que também eu acho importante ratificar isso, né, uma advogada fazendo um trabalho de advocacia ambiental nesse meio, conseguindo uma liminar, isso é extremamente importante, para todo mundo entender o rol de possibilidades que a gente tem para fazer. E como UBA, né, nós ficamos muito orgulhosos da tua atuação também. Sim. Aí no Pará. Obrigada, Alexandre. E eu vou te falar aqui, esse caso específico, ele me deixou muito feliz porque, assim, foi uma situação de tantas violações de direito que eu confesso que eu terminei, porque assim, eu poderia muito bem, entrava com uma MS para atingir o interesse daqueles meus 5 clientes, iriam vir mais outros tantos, né? E naquele momento, realmente, assim, o que me motivou muito foi a fidelidade ao que eu faço, à minha profissão, ao papel que eu vejo que nós, enquanto advogados, temos de agente social, né? E naquele momento, o que me motivou muito, até na escolha de fazer um pedido que alcançaria um número muito maior de pessoas, queria reduzir o meu ganho financeiro, digamos assim, mas eu veria o direito sendo socorrido, né? Eu veria realmente, assim, a justiça sendo feita, né? A aplicação do direito ela sendo efetivada. E então esse caso ele me traz muito orgulho mesmo, Burma. Foi um mês muito difícil. Esse mês em si eu estava viajando com meus filhos. Sai o edital no dia que eu faço uma viagem internacional com meus filhos. Era aqueles 10 dias que eu tinha tirado para ficar com a minha família, né? Então, assim, foi um caos, mas é muito gratificante. Eu acho que quando você vê ali aquela peça, você vê que realmente foi trabalhado, eu e a minha equipe, toda do escritório, assim, sabe? Foi um trabalho realmente muito bonito. E aí eu vou voltar, assim, eu sei que o tempo está curto, Burma, mas, assim, a tua fala me fez lembrar que até que houvesse essa urgência, não justifica o que foi feito, porque o IBAMA já atuou numa medida de urgência lá em 2017, naquela operação da carne fraca. Foi também uma operação em que várias propriedades foram alcançadas por fogo. Foi um fogo geral, enorme, pegou vários municípios. E o que o IBAMA fez naquela época? Ele lavrou um termo de embargo somente na área de vegetação, de floresta. Então, aquelas propriedades que foram alcançadas pelo fogo, ele lavrou o termo de embargo em cima da floresta. Para quê? Para evitar que aquele proprietário se beneficiasse do fogo no seu imóvel. Ele lavrou um termo de embargo. Aquela pessoa que ele identificou, ele pôs o termo de embargo naquela pessoa, sem auto de infração, porque não se sabia se aquele proprietário havia não participado do fogo, obedecendo, inclusive, o que reza o Código Florestal. E aquelas áreas onde ele não identificava CAR, ele fazia um termo de embargo como autor desconhecido. E cada um desses termos teve um processo. Aquele interessado que teve a sua área atingida por aquele embargo, na hora que ele ia acessar uma linha de crédito, na hora que ele ia vender o gado, a instituição financeira ou o setor de monitoramento ambiental do frigorífico ou de quem compra a soja dele, chegava e disse, olha, eu não posso comprar de você, eu não posso lhe dar o crédito, porque você tem uma medida de embargo. E a partir daquilo ali, ele ia para o órgão ambiental, ele encontrava o processo e ele ia fazer o que tinha que fazer, licenciamento, o que fosse. Ele ia fazer o direito de defesa dele. Por que o IBAMA não fez da mesma forma? Né? Então, são esses os questionamentos que a gente faz, e agradeço muito o espaço aqui, Burma, porque na nossa área aqui, por exemplo, há muito também a proliferação da desinformação.
Então, quando a UBA vem, ela abre esse espaço onde você vai estar tanto no áudio quanto no visual, nós estamos levando conhecimento, né? Então, muito obrigada mesmo pela oportunidade. Cris, Burma, UBA, né? Nós que agradecemos, Nice, e assim, né, mostrando também o que é a vida real da advocacia, né, na advocacia moderna, podemos dizer assim, com todos esses benefícios tecnológicos que nos permitem essa troca de informações, mas o acesso, né, em relação a sistemas e tudo mais, mas também acabam nos colocando em situações em que a gente fica num envolvimento constante com os nossos clientes, porque tu saindo de férias, né, como tu está relatando, tu não consegue se desligar totalmente da tua atividade profissional, porque esses casos acontecem sem a gente estar esperando, né? Não tem uma agenda, ó, vai acontecer em tal dia, não. Acontece quando a gente menos espera. Então, a gente só tem a te parabenizar, não só pela decisão que foi alcançada, pelo trabalho que foi feito e pela a tua atuação profissional, né, comprometida com todos os teus clientes aí no estado do Pará e em todo o Brasil. Né, Cris? Isso aí, Nilce, muito bacana você, a gente que te agradece por compartilhar essa experiência conosco, por compartilhar, né, detalhes desse caso. Eu acho que você colocou um ponto muito importante aqui, né? Eu acho que esse espaço ele é interessante para que a gente consiga colocar um pouco mais de detalhes e um pouco mais de luz na questão, porque foi um caso de comoção nacional, enfim, que reverberou, né, em notícias de jornais e a informação acaba indo de uma forma muito segmentada, muitas vezes, né, contextualizada, e poder trazer, né, esse detalhamento aqui, né, o que aconteceu de fato, qual foi toda a repercussão, enfim, os precedentes, onde é que houve ali o atropelo. Acho que foi muito esclarecedor, né, para os nossos associados e acho que para as pessoas que nos acompanham aqui. Então, agradeço demais por ter aceito o nosso convite, por ter compartilhado aqui a tua experiência conosco e, assim, muito orgulho, você muito nos orgulha como advogada ambiental. Eu, particularmente, como mulher, me sinto representada e muito orgulhosa do teu trabalho. Parabéns, obrigada mais uma vez. Obrigada. Tá bom, pessoal. Esse foi mais um episódio das Quartas Ambientais podcast, que foi transmitido pelo Spotify e também no canal do YouTube da UBA. Então, quem não assistiu pode estar assistindo não só no áudio, mas também em vídeo. E fica o convite para a gente debater os próximos assuntos desse nosso canal da União Brasileira da Advocacia Ambiental. Sejam sempre todos muito bem-vindos e obrigado aos nossos colegas por mais essa participação, tá bom? Grande abraço a todos e até o próximo. Até mais. Tchau.